Oi, pessoal, boa tarde. Então, em especial, boa tarde a Rosângela. Estamos muito felizes de receber a professora Rosângela hoje aqui no nosso ciclo de palestras. A Rosângela é professora titular do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais. A Rosângela possui doutorado em Estatística pela USP e atualmente ela é bolsista de produtividade 1D do CNPq. Ela foi membro de diretoria da ISBRA, que é a seção brasileira da International Society for Bayesian Analysis, da IDBA. Foi membro e presidente do ISMA Prize Committee, membro eleito do ISBA Boarding e membro do ISBA Nominating Committee. Atualmente, ela é membro do ISBA Constitution and Bylaws Committee. Sua área de pesquisa engloba modelos espaço-temporais, modelos com erro nas covariáveis, modelos para dados censurados, assimétricos, com caudas pesadas, dentre diversas outras áreas de pesquisa. Então, para mim, é uma grande alegria ter a Rosângela aqui com a gente. É uma inspiração para mim e acredito que para muitas pessoas aqui. Fico realmente muito feliz e orgulhosa também de poder ter a Rosângela no nosso seminário. Eu tenho alguns contatos com a Rosângela, principalmente aí nas palestras. Ela é sempre uma profissional excelente, uma pessoa super simpática, né, de lidar. Então, obrigada mais uma vez, Rosângela, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Bom, muito obrigada, Kelly, né? Quero agradecer o programa de pós-graduação aí em Estatística aí da UFRJ, em especial a Kelly pelo convite. É uma grande honra estar falando aí para vocês. Estou muito agradecida pelo convite, muito obrigada pelas palavras gentis que a Kelly falou, né, a meu respeito. E eu estou achando muito legal essa ideia da gente ter seminários virtuais que a gente consegue conversar com gente de vários lugares, né, e de uma forma mais ampla, eu acho, do que a gente podia fazer no passado, né. Então, Kelly, muitíssimo obrigada pela oportunidade. Quando a Kelly me convidou, eu fiquei um pouco na dúvida sobre o que falar, mas eu queria falar alguma coisa diferente do que eu falei no EBEB desse ano, porque eu sei que muitos de vocês estiveram lá. Então, a minha opção foi falar sobre um projeto que eu ainda está em desenvolvimento, mas eu vou mostrar a parte que eu desenvolvi com o meu colega, o Cristiano Santos, onde a gente está trabalhando com modelos para dados de degradação. Esse projeto, né, começou com uma parceria com o convite da professora Marta Freitas, lá da Engenharia de Produção, há algum tempo atrás, e que eu dei continuidade tentando desenvolver outras metodologias. Aqui, especificamente, o nosso interesse foi trabalhar com populações, com situações onde os dados de degradação, eles vêm de populações que são heterogêneas. E, para isso, a gente vai trabalhar com uma estrutura de Bayesiana não paramétrica. Tá? Eu queria poder colocar a tela inteira, mas da outra vez travou meu computador. Então, se não estiver bom, Kelly, você, por favor, me fala que eu aumento um pouquinho. Tá? Tá ótimo, Rosângela, dá para ver, perfeito. Tá ótimo, então. Então, eu vou começar falando um pouquinho do problema que eu tenho a ser tratado. Eu vou falar um pouquinho desses General Path Models, que eu não sei a tradução desse nome para o português adequadamente, né? E como que, a partir desse modelo, a gente faz inferência para tempo de vida. E depois eu vou gastar um tempo falando de como fazer uma versão semiparamétrica para esse tipo de modelo, né? A gente fez essa aplicação, a aplicação do modelo proposto a dados simulados, né, e a dados reais também, para tentar enxergar se a gente teve realmente algum ganho em trazer essa abordagem não paramétrica para esse tipo de situação. Bom, os nossos dados, a situação que a gente trabalha é a situação em que a gente tem como meta, né, estimar ou a confiabilidade de um sistema ou o tempo médio de vida de um sistema, e agora eles também têm esses remanescente tempo de vida, que eles chamam de RUL,
Então, em geral, o que o pessoal da engenharia está querendo que a gente forneça para eles são esses tipos de quantidades. O que acontece? Em geral, para a gente obter a estimativa da confiabilidade, por exemplo, ou desse RUL, a abordagem usual é considerar a modelagem em cima dos tempos de falha. Então, existe muita literatura relacionada à modelagem de tempos de falha, mas essa literatura, esses modelos, eles acabam sendo inadequados em situações que são mais frequentes hoje em dia, em que a gente está trabalhando com objetos, com sistemas que são altamente confiáveis, e, portanto, nesses sistemas, a gente vai ter um número muito baixo de falhas, ou, às vezes, até o sistema nem apresenta falha durante o tempo de estudo. E aí, esses modelos para tempos de falha convencional, eles levam a uma estimativa muito pobre, né, muito viciada, para as quantidades associadas aos tempos de vida, como a confiabilidade, o RUL, os quantis dessa distribuição. Então, como que a literatura, né, como foi o caminho encontrado pelos pesquisadores nessa área para tentar modelar de forma adequada, fazer inferência adequada para o tempo de vida? Eles começaram a se preocupar com a modelagem de mecanismos subjacentes à falha, ou seja, aqueles mecanismos de degradação que poderiam estar levando à falha desse sistema. Então, aqui tem um exemplo de um dado que é tipo aquele dado default na área, que são os dados de emissores de laser, que saiu publicado nesse trabalho do Mickey e Escobar, de 98, e esse banco de dados aqui, ele colocou 15 unidades de emissores de laser em teste. A cada 40 horas de funcionamento, ele ia lá e media a degradação desse sistema. E essa degradação é quantificada, essa medida de degradação é quantificada como o crescimento na corrente de degradação, naquele instante de tempo, com relação a uma medida nominal que eles têm. Então, o que motivou a gente a trabalhar com a abordagem que eu vou discutir aqui com vocês? Nesses 15 emissores de laser, você tem aqui o caminho de degradação de cada um deles, ou seja, nós temos dados que são longitudinais ou ao longo do tempo, né? E o que a gente percebe aqui é que esses 4 lasers que estão aqui em cima, eles têm uma taxa de degradação mais acelerada do que esses outros lasers que tem aqui embaixo, que tem nessa parte de baixo do meu gráfico. E isso levou a gente a pensar que esses nossos dados, eles poderiam eventualmente estar vindo de populações diferentes, né? Ou fábricas diferentes, ou lotes diferentes, mas que existe uma heterogeneidade na população de onde eles são oriundos. Como que esses dados eles são tratados na literatura? Tem 2 abordagens principais, uma que é através de modelos de processos estocásticos, como os modelos gaussianos, ou os processos gaussianos ou os processos gama. E, em geral, a literatura fala que esse tipo de modelagem é muito adequada quando a degradação é proveniente de fatores ambientais que modificam ao longo do tempo, mas uma das principais críticas a esse tipo de processo é a falta de interpretação que ele tem para alguns dos resultados, né, e, às vezes, a dificuldade na implementação. Então, em 93, o Lu e o Micker, eles propuseram um trabalho, que você vê que é uma estrutura bem antiga, né? Eles propuseram esses tais General Path Model, e, na realidade, o que esse modelo nada mais do que um modelo de degradação em que você tem efeitos aleatórios, tá? Então, é um modelo de degradação, de regressão misto, e a abordagem que eles dão aqui para esse modelo é uma abordagem clássica. Então, os efeitos aleatórios, eles vão receber uma medida de probabilidade, e no caso bayesiano, a gente continua chamando de efeito aleatório, mas, na realidade, é só um parâmetro a mais que a gente vai estimar, tá? Por que esses modelos se tornaram bem populares nessa literatura? Em grande parte, pela
a simplicidade de implementação computacional desses modelos. Mas eles também têm uma outra coisa, uma característica bastante interessante, que é a interpretabilidade que ele tem para os parâmetros que estão dentro desses modelos, tá? Então, e além de poder acomodar diferentes formatos para os caminhos de degradação. E esses formatos, né, também tem uma outra coisa que é muito importante, que ele permite, através da distribuição que a gente coloca para os efeitos aleatórios, ele permite a gente representar características individuais dos dispositivos de várias maneiras possíveis, tá? Perdão. Bom, qual é a formulação geral desses modelos? Bom, eu estou modelando, a minha variável resposta é a medida de degradação para cada unidade I em cada tempo de mensuração J, tá? E esses tempos de mensuração, eles são pré-definidos no experimento que está sendo feito. E o que a gente assume é que a gente assume uma estrutura de degradação para essas medidas de degradação, que ela é dada por um D de T e J, alfa e beta J, mais um erro, né? Então, é uma estrutura bem parecida com um modelo de regressão, onde esses alfas aqui, eles são parâmetros associados, que são compartilhados por todas as unidades. Então, se eu estiver colocando covariável no meu modelo, eles seriam os fatores, né, dessas minhas covariáveis, e elas seriam compartilhadas por todos esses elementos. Esse beta-i aqui, ele é um vetor que, na modelagem feita pelo Louis Meeker, são os efeitos aleatórios, e eles são dependentes de cada unidade, e dependendo da estrutura que a gente coloca para esses caminhos de degradação aqui, o que acontece é que esses beta-is, eles são interpretados em função da taxa de degradação de alguma maneira, tá? Esse erro aqui, tem várias maneiras da gente modelar ele. A suposição que está sendo feita aqui foi herdada dos trabalhos do Louis Meeker e dos trabalhos que nos antecederam, em que eles assumem que esses erros aqui, eles são independentes, identicamente distribuídos, e tem uma variância comum para todas as medidas, tá? Em todos os instantes de tempo. O que tem de bom neste modelo, né? Como que eu faço a inferência sobre o tempo de falha nesse modelo? Se você notar aqui, existe uma relação entre o Y e o tempo de medida que é dada através dessa estrutura do modelo que eu construí, tá? Então, se essa minha função D, ela é uma função objetora, o que a gente consegue é estabelecer uma relação entre o tempo de falha e a degradação a partir dessa estrutura aqui. Como que é feito isso? A primeira coisa que a gente faz é definir o que será considerado uma falha nesses modelos de degradação. Então, voltando aqui naquele exemplo que eu tinha dado, vocês estão vendo que tem uma linha tracejada aqui em cima, horizontal. Essa linha aqui é um limiar crítico que foi estabelecido pelos engenheiros que estavam estudando isso aqui, e esse limiar crítico o máximo de degradação permitida que eles consideram para poder considerar que o objeto está funcionando normalmente. Passou desse limiar, existe uma falha. Eles consideram que é uma falha. Então, nesse banco de dados aqui, considerando esse limiar crítico que eles estabeleceram, nós temos 3 falhas aqui, tá? Então, esse DF que está aqui, ele nada mais é do que o limiar crítico para falha estabelecido no estudo que a gente tem. Então, através dessa estrutura aqui, mesmo quando eu não consigo definir, em geral isso é prefixado, esse alfa aqui, no caso bayesiano, a gente estabelece condicional a alfa, né, a distribuição do θ, e o que a gente leva em conta é a distribuição atribuída para o beta. Então, assumindo a distribuição do beta,
o que a gente faz é tentar encontrar a distribuição do tempo até a falha, tá? A partir da distribuição do beta. O que acontece nesses casos aqui? Nem sempre a gente vai conseguir uma forma fechada para a distribuição do θ, né? Porque ela depende da estrutura do modelo e depende da distribuição que a gente tem para o beta-i. Se a gente está fazendo estatística bayesiana, se a gente tiver uma amostra da distribuição a posteriori de alfa e de beta-i, a gente consegue amostrar da distribuição preditiva dos tempos, né? Basta fazer uma substituição de cada valor gerado alfa, beta, nessa estrutura que está aqui, para eu ter uma amostra da distribuição a posteriori do tempo até a falha. Tá? Bom, eu posso assumir qualquer estrutura para esse modelo que é inspirada pelo que a estrutura do meu caminho de degradação fornece. Uma estrutura que tem sido muito estudada na literatura é uma estrutura que assume um comportamento linear entre a degradação e o tempo. Então, ele está assumindo uma estrutura como essa que está aqui, em que essa degradação, o caminho de degradação real é da forma alfa mais um TIJ vezes um beta-i elevado a R. Bom, esse R aqui, né, é uma constante pré-determinada. Se eu escolher, por exemplo, que esse R é igual a 1, eu estou numa estrutura perfeitamente linear, e aí esse meu beta-i aqui vai ser exatamente a taxa de degradação na unidade I. Tá? Se eu escolher esse R como sendo menos 1, o que vai ser é que esse vetor, esse parâmetro que vai aparecer aqui, né, ele vai estar, aqui multiplicando o beta, ele vai ser o que eles chamam de taxa de degradação recíproca. Tá? Uma suposição que a gente, além de supor que os erros são I e Ds, né? Os erros E e J são I e Ds normais com variância zero com média zero e uma variância comum a todo mundo. A gente também está assumindo que esses erros eles são independentes desse beta-i. E eu aqui, daqui para frente, eu vou abusar da linguagem e vou me referir a esse beta, em muitos dos casos, como a minha taxa de degradação. Tá? Porque se ela não é exatamente a taxa de degradação, ela está relacionada com a taxa de degradação. Então, vai ser bem um abuso de linguagem. Bom, nossa tarefa é estabelecer uma distribuição, né, para esses betas, que são, cada componente desse meu vetor beta, ele é dependente da unidade, né? E o que acontece? Para a gente especificar uma distribuição apropriada para esse meu beta, eu tenho que conhecer alguma coisa sobre a interpretação física que eu posso dar para ele, né? Sobre o sistema que eu estou modelando, e muitas vezes a gente não tem isso tão disponível assim, né? O que é feito na literatura? Bom, na literatura, o grosso da literatura nessa área tem admitido, né, que as minhas unidades sobre testes, elas vêm da mesma população, então, eles modelam o comportamento desse BI como sendo, os BI são provenientes de uma mesma distribuição e, em geral, assumidas como unimodal, né? Mas não é uma tarefa muito trivial a gente estabelecer a distribuição desses nossos betas. Quem trabalha com estatística bayesiana sabe que isso aí, para a gente conseguir realmente distribuições que reflitam o conhecimento das pessoas sobre o assunto que a gente está estudando, são algumas horas de conversa para tentar convencê-los, né? De passar tudo que eles sabem para a gente do assunto. Bom, aqui vou discutir o que foi que eu encontrei de muito habitual na literatura, e o que esse modelo, assumir que os betas são ou normais, IDs normais ou log normal, apareceu em vários trabalhos, inclusive a Marta tem alguns trabalhos nessa área, com alguns de seus colaboradores.
Por que esse modelo ele é bem popular? Porque quando esse modelo foi definido, ele era um modelo clássico, né? Então, a inferência era clássica. E ao assumir que esse modelo é um modelo, esse beta é normal ou log normal, o que acontece é que era fácil a gente, para muitas estruturas do modelo, ou seja, para várias estruturas daquele meu caminho de degradação, conseguia-se fazer uma integral da verossimilhança para tirar o efeito dos efeitos aleatórios de forma analítica. E isso facilitava demais a determinação dos estimadores de máxima verossimilhança, tá? Em 85, apareceu esse trabalho do Ramada, e esse trabalho do Ramada foi o primeiro bayesiano que eu vi trabalhando com esse modelo de degradação. O que este modelo, o que o Ramada faz? O Ramada, ele assume que os betas, eles são distribuídos segundo uma Weibull. Isso deu uma grande vantagem para o modelo, porque a Weibull é um pouco mais flexível para acomodar comportamentos, né, das taxas de falha, né? Então, ela assim, foi muito bem, acomodou muito bem os dados que ele estudou. Aqui, que foi provar que se ele assumisse que os betas eram Weibull, o tempo até a falha, ele também tinha uma distribuição Weibull, tá? Quando a estrutura do modelo assumia essa forma que está aqui, ou seja, era da forma um tempo vezes o recíproco da taxa de degradação, né? Nesse trabalho, ele desenvolveu vários procedimentos para estimar o tempo até a falha usando estatística bayesiana. E aí a gente constatou que alguns procedimentos que ele sugeriu lá são realmente corretos, mas e levam à mesma conclusão que a gente faz, baseado nas preditivas a posteriori, só que para os quantis da distribuição, o resultado que ele apresenta lá, a forma como ele calculou, está errado, né? A gente não consegue provar que o procedimento que a gente não conseguiu fazer uma demonstração de que o que estava lá estava certo. Inclusive, a gente conseguiu evidência de que estava errado nesse trabalho que eu fiz em parceria com o Rivert e com a Marta em 2018. Qual o problema aqui? O problema é que ele pensou, para fazer estimativa, inferência sobre o tempo até a falha, ele pensou como um clássico pensa, né? Então, ele simplesmente foi lá e fez a substituição das médias a posteriori nas formas analíticas que ele encontrou para os quantis, para o tempo médio até a falha, para a confiabilidade, tá? Bom, nesse trabalho aqui, o que a gente fez foi trabalhar com modelos mais robustos, e para isso nós trabalhamos com as famílias skew elíptica e log skew elíptica, e dentro dessa família também nós tivemos situações, a robustez aqui, gente, que a gente, ele pode assumir perfis, acomodar perfis que são muito diferentes do grosso dos perfis do meu experimento, tá? Então, é um caminho de degradação que, ou uns poucos caminhos que se afastam do grupo daqueles caminhos de degradação, porque eu estou trabalhando aqui com robustez nos beta-is. E aqui, dentro dessa estrutura, assumindo uma skew elíptica, ou seja, sobre a família skew elíptica, nós provamos que também essa propriedade de invariância para o tempo até a falha segue, tanto se eu assumir essa estrutura que está aqui no Ramada, ou a estrutura T, beta I apenas. No caso log elíptico, nós só conseguimos, para um dos casos, obter a forma fechada da distribuição do tempo até a falha. Mais recentemente, nós encontramos um trabalho, e foi logo na época, nós encontramos esse trabalho depois que nós submetemos o nosso, na realidade. E aí, o que a gente viu é que esses dois pesquisadores aqui, eles trabalharam com a situação de população heterogênea, considerando que os beta-is, eles vêm de uma mistura finita de distribuição normal, tá? E aí nós vamos fazer uma comparação do nosso modelo, da nossa abordagem para o problema com o que eles fizeram no nosso estudo de simulação. Bom, como que nós vamos modelar o beta?
os betas aqui, no nosso caso, eles são taxas, então a gente tem que assumir uma distribuição contínua para ele. Como essas versões não paramétricas, tipo o processo de Richelieu, eles são umas boas esses métodos não paramétricos em geral, o processo de Richelieu em especial, eles são bons métodos para a gente fazer estimativa de densidade quando a gente não conhece bem o formato dessa distribuição ou não tem uma ideia que nos permita, né, definir de forma precisa a forma dessa distribuição ou a característica dela. Então, o que nós fizemos foi pensar em modelar esses beta-is usando um processo de Richelieu. Só que o processo de Richelieu, ele quase certamente ele fornece uma distribuição discreta, né, uma medida discreta, que não é adequado para o nosso caso, em que a gente está trabalhando com um objeto que assume valores nos reais positivos em geral. Então, o que nós fizemos foi trabalhar com uma mistura de distribuições contínuas via o processo de Richelieu, que esse procedimento, ele foi primeiramente definido nos trabalhos do Escobar e do West, que saiu no JASA de 95, onde eles mostram como a gente pode fazer uma estimativa de funções de densidade usando uma mistura de distribuições normais via processo de Richelieu, tá? A abordagem que nós vamos dar aqui, nós vamos usar a representação stick break do processo de Richelieu, o que nos permitiu fazer a implementação dos dois modelos dentro do JAGS, tá? Bom, o que significa modelar o meu beta usando uma mistura via processo de Richelieu? Significa que nós estamos assumindo que a distribuição do beta é uma mistura, uma distribuição que é uma mistura aleatória, ela é uma distribuição aleatória. E de que forma nós modelamos esse nosso beta? Nós escrevemos ele como uma mistura de uma distribuição f de beta dado θi, onde esses θi são hiperparâmetros. Essa distribuição aqui é uma distribuição contínua. E esse nosso hiperparâmetro aqui, a gente assumiu que ele tem, a incerteza dele é descrita por uma medida G, onde essa medida G é aleatória, tá? Então, isso aqui o que é definido como uma mistura aleatória de distribuições. No caso específico do processo de Richelieu, o que a gente assume é que essa G aqui, ela é ela é modelada com um processo de Richelieu. E o processo de Richelieu, gente, ele é super antigo, né? Porque os trabalhos teóricos dele envolvem esse trabalho do Ferguson, de 71, e o do Antoniak, de 73, se não me equivoco. Mas ele só muito recentemente, eu acho que só a partir de um trabalho do Escobar, que acho que saiu no JASA, deixa eu ver aqui, em 94, que foi anterior a esse daqui, que ele faz uma maneira de estimar a média de distribuições normais usando o processo de Richelieu, que esse processo ele caiu no mundo da aplicação. E hoje em dia, se vocês olharem as revistas aí, vocês vão ver que tem um monte de coisa envolvendo processos ainda mais sofisticados que o processo de Richelieu, tá? Bom, como que é a versão semiparamétrica desse modelo de degradação? A gente trabalha assumindo que as medidas de degradação condicional em beta e assumindo que o meu erro era normal, né? Então, condicional na variância do erro e nos efeitos aleatórios ou nas taxas de degradação. As medidas, elas são independentes, normais, centradas no caminho de degradação que eu tenho, e com variância sigma. Nós assumimos que esse beta, dado esses hiperparâmetros θi, eles têm uma distribuição contínua, eles são todos independentes, com uma distribuição contínua indexada por esse θi. Assumimos que, dado essa medida G, os nossos θs são independentes, identicamente distribuídos com essa medida aleatória G, e assumimos um processo de Richelieu para essa G, centrado numa medida basal G0, e com um parâmetro gama, que é um parâmetro de precisão do processo de Richelieu.
O que esse processo faz, gente? O processo de Richelieu, no fundo, ele está tentando fazer uma clusterização dos tetas. E eu só consegui enxergar isso muito bem quando eu considerei a representação em urna de Polya do processo de Richelieu, em que ele assume que a distribuição do θi, dado todos os tetas, exceto ele, ela tem essa mistura aqui daqui, tá? Então, o que isso está dizendo para a gente se eu falar em termos de geração quando eu estiver implementando um MCMC? Que com um peso gama sobre gama mais n menos 1, o meu θi, ele é um novo elemento, ele é gerado da minha distribuição basal. E com esse peso 1 sobre gama mais n menos 1, esse meu θi, ele é igualzinho a um θ já existente no meu modelo, tá? Então, é isso que essa massa pontual aqui está dizendo para a gente. Então, eu posso, para o meu componente I, ele simplesmente ser um dos já existentes, ou ele pode ser um novo que vem dessa minha distribuição basal G0, tá? Então, você vê que, no fundo, o processo de Richelieu está assumindo um tipo de mistura, só que não uma mistura finita, das distribuições para o meu θi, tá? No trabalho do Antoniak, de 74, eu falei que era 73, mas é 74, vocês me desculpem, o que ele prova é que se esse gama aqui vai para infinito, o que eu estou fazendo o número médio de clusters a priori é dado por essa expressão aqui, e ele vai para n. E aí a gente consegue ver isso aqui, né? Porque se o gama vai para infinito, isso aqui vai para zero, então eu estou sempre gerando um novo cluster. Então, se esse gama se eu escolho gamas muito grandes, eu a priori estou confessando que eu espero que tenha muitos clusters no meu conjunto de θ, ou que esses θs venham de uma mistura de distribuições com muitos componentes, tá? E se esse θ é pequeno, é o oposto, né? Eu estou admitindo a priori que eu estou esperando ter poucos componentes nessa minha mistura. O que tem de importante nesse processo de Richelieu? A representação via urna de Polya é um pouco mais complexa da gente implementar no Embugs, no JAGS, que foi onde nós implementamos, mas a representação stick break dele, é fácil da gente implementar dentro do R. Essa representação surgiu pelo Saturaman, foi provado pelo Saturaman em 94, e ele escreve o processo de Richelieu como sendo essa mistura infinita de massas pontuais. O que é interessante aqui é que ele prova que esses pesos do processo de Richelieu, eles são dados por uma beta generalizada. O que significa isso? Eu gero o meu θ1, o meu peso do componente 1, e suponha que ele seja ω1, o meu ω2, esse ω1 gero de uma beta no intervalo 0,1, o ω2 eu vou gerar de uma beta no intervalo ω1 até 1, e eu vou fazendo isso sucessivamente. Então, isso aqui facilitou a vida na hora da implementação, mas como vocês veem aqui, ela é uma medida infinita, fica impossível a gente fazer isso, né, computacionalmente. E o que a gente adotou foi uma versão truncada desse processo para a implementação computacional, porque foi provado nesses dois trabalhos aqui, do Mulher e Tardella, de 98, e desses dois autores aqui, que eu não sei pronunciar o nome, que se eu truncar esse processo num certo número de componentes C, eu tenho uma boa aproximação do processo de Richelieu, tá? Dessa representação infinita que está aqui. Então, se eu fizer uma soma com H variando de 1 até C, onde esse C, eles provaram que com 10 componentes, mais ou menos, você já tem uma aproximação bastante boa. Então, eu consigo fazer uma aproximação razoável que torna viável a implementação do processo, no nosso caso. Uma outra coisa importante que a gente conseguiu provar é que se a minha D, vocês me desculpem aqui, tem um erro, né? Se a D, o meu caminho de degradação D de θ, ele é bijetivo, então o tempo até a falha, e eu representei o meu beta usando uma mistura via processo de Richelieu,
Então, o meu tempo até a falha também vai ser uma mistura via processo de Dirichlet, cuja densidade é dada por essa expressão que está aqui, tá? Então, não vou me ligar na matemática, é só para vocês saberem que a gente tem aquela condição de invariância obtida lá pelo Ramada, quando ele adotou uma Weibull para modelar o comportamento dos betas, tá? Bom, o que nós fizemos? Isso é a versão geral do modelo. Quando eu estou trabalhando na estrutura do modelo normal, o meu modelo de degradação ele fica hierarquicamente representado dessa maneira que está aqui, ou seja, eu estou assumindo essa estrutura para os y, e eu estou modelando, assumindo que o meu beta i, dado o meu θi, e esse meu θi agora é um vetor formado pela média, por uma média mi e uma variância sigma i, que é diferente para cada um das minhas unidades sob teste. Eu estou assumindo que dado θ, ela tem uma normal, né? Essa normal que está aqui, e eles são independentes, tá? Todos os meus betas são independentes. E eu continuei assumindo aqui uma distribuição de Dirichlet para os meus θs, né? Uma medida de Dirichlet para ele. Um processo de Dirichlet para modelar o comportamento dele. O que tem de diferente nessa estrutura? É a forma como nós definimos o G0, tá? A distribuição basal do meu processo de Dirichlet. E aqui a implementação também foi truncada, e aqui esse meu C foi uma escolha que a gente teve que prefixar, tá? Então, no que nós vamos... Uma das coisas que a gente tem que fazer aqui é trabalhar com uma distribuição basal. E, no nosso caso, nós escolhemos a conjugada da normal, tá? Então, a gente assumiu que mi dado sigma é uma gama inversa e que sigma é que mi dado sigma é uma normal e que sigma é uma gama invertida. O que resulta dessa representação aqui é que a distribuição dos betas, né, ela é nada mais, nada menos do que uma mistura de normais, tá? E se eu trunquei aqui em C, ela vai ficar uma mistura finita de normais, tá? Mas a aproximação é só para a parte computacional. No caso desse processo, nós assumimos isso aqui, que o sigma do modelo é uma gama invertida. Para o parâmetro de precisão do processo de Dirichlet, nós assumimos duas abordagens. Nós assumimos uma uniforme, né? Esse gama tem que ser positivo, né? Então, nós escolhemos uma uniforme e escolhemos nos positivos e uma gama truncada, nós botando massa acima de um valor gama L que nós tivemos que prefixar. Por que nós tivemos que fazer esse truncamento? Simplesmente por causa de estabilidade computacional, tá? Se a gente escolheu o valor de gama razoavelmente próximo de zero, mas se fosse muito, muito próximo de zero, a gente tinha algumas instabilidades numéricas. E nós não conseguimos uma maneira de contornar isso, a não ser truncando essa distribuição. Uma outra coisa foi que nós nos inspiramos no trabalho da Silva Schnatter e do Pine, de 2010, que eles trabalham com misturas finitas, e eles propõem algumas maneiras de encontrar as distribuições a priori dos parâmetros dos componentes da mistura. E nós colamos a ideia deles para trazer aqui para o nosso caso. Mas foi uma cola parcial, né? Ou seja, onde que está a cola? A cola está que eles assumiram uma gama invertida para o sigma, né? Para a variância dos tetas lá, da normal que indexa os betas, mas ele assumiu uma modelagem para esse beta, que era uma gama B1, B2, onde esse B2 aqui, ele é escrito dessa forma que está aqui. Então, isso veio lá do trabalho da Silvia com o Pine, tá? Eles também lá discutem uma maneira de encontrar o MMI e o VMI, o MMI e esse V beta aqui, mas lá eles estavam trabalhando com dados, então eles estavam fazendo densidade de dados. E aí o que eles fizeram foi considerar esse M de Mi e o V de B como sendo a média dos dados e a variância dos dados.
Aqui no nosso caso, a gente está usando essa estrutura para variável latente. Então, a gente perde um pouquinho, a gente não tem como usar isso aqui no nosso procedimento, tá? No caso skill normal, gente, acho que todo mundo já conhece essa distribuição, é a distribuição do Azaline. Uma das vantagens dela, esse parâmetro lambda aqui controla a simetria, e uma vantagem dela é que ela tem uma representação que foi dada pelo Hansen no 96, em que ele permite escrever essa representação de forma hierárquica como sendo dependente de uma normal. Então, nós escrevemos aqui a distribuição do beta para essa nossa skill normal. E de que maneira que nós fizemos isso? Nós incluímos uma variável latente UI. Essa variável latente UI vem da representação que o Hansen faz dessa família, e nós assumimos que ela tem uma distribuição ref normal, tá? E condicional em UI e nos tetas, nós assumimos que esse beta tem uma distribuição normal com essa média, que você está vendo que ela depende do UI, e essa variância que está aqui. E o que nós assumimos aqui, além disso? A mesma estrutura que a gente tinha para o normal. Então, a única diferença que a gente tem para o modelo normal é a forma como nós modelamos o comportamento do beta dado θi, tá? Para o θ, nós assumimos a modelagem via mistura, via processo de Dirichlet, e a única diferença aqui é como a gente define a nossa basal, porque agora o nosso θ, ele tem três componentes, então nós tivemos que assumir para essa basal uma distribuição que nós assumimos que o nosso Mi é uma normal, então a gente assumiu Mi, aqui está faltando um dado sigma H, tá? Então, o Mi dado sigma H tem essa distribuição normal, o sigma H tem a mesma gama invertida que eu coloquei antes, colando a ideia da Silvia, em que esse beta tem uma gama com esses parâmetros, e o beta 2 tem essa formulação aqui, tá? E o que tem de novo nesse modelo é que nós precisamos modelar o comportamento do parâmetro de assimetria, e para ele nós assumimos uma normal, tá? Centrada numa certa média qualquer, com essa variância que está aqui. O que a gente ganha desse modelo? Que a gente tem também que o meu tempo, que a distribuição, a densidade que modela o comportamento da taxa de degradação, passa a ser uma mistura de distribuições skill normais, tá? Bom, acho que o meu tempo está se esgotando, eu vou falar um pouco da simulação e da aplicação. Que nós temos? Olha, nós simulamos dados de um modelo, de um caminho de linear, um caminho de degradação linear, com essa estrutura, assumimos erros normais com uma variância 0,2, trabalhamos com dois contextos, onde que o N, que é o número de unidades sobre teste no meu estudo, são 25 e 100, nós medimos essa degradação em tempos espaçados, tá? E tivemos 17 medidas para cada unidade. E definimos como o limiar para degradação, ou seja, a partir de 60, será considerado uma falha. Os modelos que nós ajustamos, nós fomos fiéis à estrutura que nós assumimos para gerar os dados, assumimos que ele era linear também, assumimos distribuição vaga para a variância do modelo, e na hora de modelar o comportamento daquelas distribuições para os betas, nós assumimos esses parâmetros aqui, e isso veio do que nós vimos lá no trabalho da Silvia, tá? Onde ela teve excelentes resultados para a estimação de densidade, então nós adotamos a mesma parametrização que ela utilizou aqui. Onde está a nossa diferença? A diferença é em como nós modelamos essa média que eu falei aqui, esse M e esse VB. Porque como nós não temos dados, o que a gente está modelando é variável latente, o que nós fizemos nós fizemos um método empírico bayesiano, né, em que nós fizemos uma estimativa de mínimos quadrados, assumindo um modelo de regressão linear para nossas degradações,
usamos os métodos de mínimos quadrados para estimar os beta-is e pegamos as estimativas dele, tomamos a média e a variância deles para modelar o comportamento da N e da V. Então, esse foi a diferença do nosso trabalho para o trabalho da Silvia, né? Nesse aspecto. E ela lá não está trabalhando com processo de Richelieu, ela está trabalhando com misturas finitas. Bom, esses são os caminhos que nós geramos. Nós geramos os betas dessa mistura de normais no cenário 1. No cenário 2, nós geramos dessa mistura de distribuições esquionormais. Vocês veem, por exemplo, aqui, que você tem uma separação bem grande dos nossos componentes. Aqui, nessas amostras de tamanho menor, isso não fica tão evidente assim, mas eles espelham o que a gente viu em alguns dados reais, né? Nós fizemos alguns estudos, né, nesse nosso trabalho. O primeiro deles, nós investigamos, né, se eu tivesse truncado o meu processo de Richelieu num C muito pequeno, né, se isso daria algum malefício. Então, nós truncamos o nosso processo de Richelieu, assumindo 10 componentes na mistura, igual sugerido nos artigos que a gente leu, consideramos o dobro dele, tá? E também consideramos que o número de componentes na mistura é o número de beta-is que a gente tem, tá? Então, mentira, não de beta-is, é o tamanho da amostra que nós tivemos, o número de unidades sobre teste. Então, nós fixamos nesse contexto em 25 e nesse daqui em igual a 100. E aí, gente, vamos ver se eu consigo ampliar aqui um pouco. Vocês estão vendo aqui que realmente não tem uma mudança muito substancial nas estimativas que a gente tem. Essa curva cinza aqui é a nossa curva real, de onde nós geramos os betas, e essas daqui são as estimadas. E você vê que não existe uma diferença muito substancial nas estimativas que a gente obtém, né? Mesmo com um tamanho de amostra bem pequeno. Quando a amostra é grande, essa diferença ainda fica um pouco menor, tá? Então, esse estudo foi bem interessante para a gente conduzir o nosso estudo de simulação Monte Carlo, tá? Um outro estudo que nós fizemos aqui foi avaliar o efeito da especificação a priori para esse parâmetro de precisão do processo de Richelieu. Nós assumimos uniforme e gama truncada. Então, aqui estão as distribuições que nós assumimos, tá? E o que a gente percebeu aqui é que, assim, as estimativas são razoavelmente parecidas, mas, por exemplo, se vocês olharem aqui, deixa eu ampliar um pouquinho, esse azul aqui, que a gente usou uma uniforme no intervalo 0, 5 e 5, você vê que ela não estima nada bem a moda nesse segundo cluster aqui, tá certo? Então, ela deixa um pouquinho a desejar nesse sentido. E aqui você vê para esse lado aqui, você está vendo que ela subestima ainda mais. E aqui, onde a gente teve o melhor desempenho, né, foi o da curva em que a gente usou essa gama truncada 3, 2 e truncada abaixo de meio, tá? Então, isso foi importante para a gente, porque na hora que a gente foi fazer o nosso estudo de simulação, nós já fizemos o estudo baseado que se a gente escolher um C10 ou igual ao tamanho da amostra, não vai ter muita diferença, mas a especificação a priori para esse gama fez uma diferença, então no nosso estudo nós assumimos essa gama aqui para a parte da simulação. E na simulação, gente, o que nós fizemos? Nós comparamos o nosso modelo com um modelo que já estava lá do Wang e do Xi de 2015, onde eles assumiram mistura de normais e assumiram essas distribuições a priori para a normal, né, para os parâmetros das normais. E nós fizemos, além da implementação via processo de Richelieu, via mistura de normais e esquionormais por processo de Richelieu, a gente também implementou a mistura finita, seguindo esses autores, uma mistura finita de normais, só que nós especificamos essa distribuição aqui usando o mesmo procedimento que nós usamos para especificar a distribuição dos nossos parâmetros, ou seja, centrando, né,
no beta barra, a partir da nossa estimação via mínimas quadrado dos betas. Então, nós pegamos e colamos a ideia do trabalho da Silvia com o Paine, né, só que usando aquela estratégia de usar as estimativas via mínimas quadrado dos betas para atribuir os parâmetros para essa distribuição que está aqui. E o resultado disso foi ótimo, porque se vocês olharem aqui, a tendência, aqui é o modelo Weibull, aqui são as misturas no formato original proposto por esses autores. Aqui está a mistura via processo de Richelieu da normal, da skill normal, e aqui são misturas finitas de normais com 2 componentes e 3 componentes, usando esse procedimento que a gente sugeriu para fazer a especificação das priores para os componentes, para os parâmetros dos componentes da mistura, que foi similar ao que nós fizemos para as misturas via processo de Richelieu. E o que nós obtivemos aqui, ó, é que esses modelos aqui, olha, se você pegar o tempo médio até a falha, você vai ver que tem um pouco mais de viés nesses modelos aqui do que nós tivemos aqui embaixo, principalmente se a gente erra o número de componentes da mistura. Se a gente acerta, nem tanto. Mas, se você olhar para por exemplo, o percentil de ordem 91, olha a diferença das estimativas que nós obtivemos. Então, aqui você tem esses valores para os modelos anteriormente propostos, e vocês têm aqui, isso aqui usando a mistura via normal, via skill normal, e as misturas finitas usando esse novo critério para especificar os parâmetros. Você vê que nós tivemos vieses muito menores nas estimativas deles, e para alguns outros componentes aqui dos nossos dados também. Tá? Bom, quero falar um pouco do... Deixa eu ver se eu não passei nada. Isso aqui foi no normal, eu vou passar... Vou deixar para discutir isso aqui, se sobrar tempo, mas eu quero falar da aplicação. E na aplicação, gente, só para lembrar, nós tínhamos 15 unidades de laser sob teste. A gente fazia mensurações da degradação em 17 tempos distintos, né, em 17 tempos, né, todas as unidades foram medidas, esse tempo é espaçado no experimento, né, e o que a gente estava medindo era, a medida de degradação para eles era o crescimento na corrente de operação em função de um nível nominal que eles pré-estabeleceram. Para a gente ter uma falha, a gente tinha falha sempre que a degradação ultrapassava o limiar de 10, tá? Então, nós ajustamos todos esses modelos para esses dados, e a gente adotou essas 3 medidas, CPOI, DIC, WAIC, como medida de comparação do modelo. E se vocês olharem aqui, todos eles, os modelos que nós desenvolvemos aqui, tanto as misturas via processo de Richelieu, quanto as misturas finitas com aquela nova especificação dos parâmetros, elas têm valores menores para essas componentes, então eles, em geral, eles são melhores modelos do que o que foi proposto pelo Wang e Ji e o modelo do Hamada, tá? Mas entre eles não existe uma diferença muito substancial entre esses modelos. Em geral, esse modelo aqui teve alguns benefícios, uma pequena diferençazinha em favor a ele, mas nada muito que chamasse muita atenção. Então, foi boa coisa fazer a nova modificação da especificação a priori aqui. E aqui vocês veem, só para chamar atenção, a confiabilidade, né, no instante 50, esses modelos aqui estimam ela bem mais baixa do que a gente estava estimando, que a gente estima com qualquer um dos nossos modelos. E esses 4 modelos aqui, eles forneceram valores bem próximos para essa confiabilidade. Aqui, outra coisa que chamou a atenção foi a discrepância que existe entre a estimação, né, do percentil de ordem 99, onde a gente nota
uma situação bastante diferente, e nesse daqui, no percentil de ordem 1. Eu queria chamar a atenção para esse modelo de mistura finita, aqui com a especificação original dos autores, que se vocês olharem aqui, ele tem uma diferença bastante grande dos demais na estimação desse percentil de ordem menor, quando eu especifiquei o número de componentes da mistura como sendo 3. E nesse estudo aqui, esses autores, eles acharam, usando medidas de comparação de modelo, que o melhor modelo foi o modelo que assumia 2 componentes na mistura, tá? Então, aqui, onde a gente viu alguma diferença mais substancial, é quando a gente... Aqui, esse histograma aqui são as estimativas naives do beta, né? São os nossos estimadores de mínimos quadrados para ele, só para a gente ter alguma coisa com que comparar os betas. E aqui está a distribuição do nosso tempo até a falha, tá? Então, o que está acontecendo aqui? A curva verde, ela é o modelo considerando a mistura de 2 normais, com a especificação original desses autores do Yang e do Ji. A preta aqui quando a gente assumiu a Weibull para os betas, e vocês, nessas curvas aqui, a vermelha, a azul é a mistura via processo de Dirichlet da skill normal, a vermelha é a mistura via processo de Dirichlet da normal, e a cor de rosa é a mistura finita com 2 componentes, assumindo que a parametrização que nós construímos nesse trabalho. E o que vocês veem aqui, no caso dos betas, esses modelos, os modelos que a gente propôs, eles identificam que a distribuição do beta devia ter 2 componentes, devia ser uma mistura de distribuições. Ela tem 2 modas, né? Uma delas casando com esses 2 betas que estão aqui, né? Mas quando a gente contrasta com o tempo até a falha, aqui você vê que faltou eu falar para vocês uma coisa que é importante, que, em geral, essas 2 distribuições aqui, a mistura finita de normal e a Weibull, ela superestima a massa, essa massa aqui à esquerda do meu gráfico, né? Botando uma cauda, um peso substancial para valores nulos do meu beta, né? O que não é muito razoável. Mas uma coisa que chamou bastante a atenção da gente é que quando a gente contrastou as estimativas com o tempo, o tempo até a falha, né? De uma unidade futura, onde a gente usou um modelo de regressão simples para poder fazer essa estimativa, ela estava indicando uma bimodalidade nesse tempo, que não é captada pela Weibull e por essa mistura finita na parametrização original, tá? E os outros modelos têm algumas diferenças entre eles, mas eles todos indicam uma eventual bimodalidade desse tempo até a falha da unidade futura. Então, só para fechar, gente, acho que eu passei do meu tempo. O modelo proposto, ele se mostrou... Esses modelos via mistura via processo de Dirichlet, ele se mostrou bem competitivo para modelar dados heterogêneos, né, vindos de população heterogênea. Além de tudo, a gente constatou que ele acomoda melhor a simetria e cauda pesada nos nossos perfis de degradação, tá certo? A especificação a priori do parâmetro de precisão e o número de componentes na mistura, quando a gente trunca o processo de Dirichlet, não afetou substancialmente a inferência que nós fizemos nos estudos de simulação que nós fizemos aqui, e o que a gente também concluiu que foi uma boa estratégia, né? Dar uma modificada na sugestão lá desse trabalho da Fubrat-Schnatter e Pine de 2010, para especificar os hiperparâmetros do modelo. Isso trouxe um ganho, essa maneira que nós especificamos, né? E
no final das contas, nós vimos que, quando a gente comparou com os modelos que estão vigentes aí na literatura, as propostas que nós fizemos fizeram um bom trabalho, tá? E aí, só para fazer um pouco de propaganda, esse trabalho saiu publicado esse ano, né? Se alguém quiser ver os detalhes, pode encontrar aí, ou pode me mandar um e-mail que eu envio para vocês. E eu queria novamente agradecer a todos, né? E a Kelly pelo convite, pela possibilidade. E se tiverem perguntas, eu estou à disposição. Tá? Muito obrigada, Rosângela, pela palestra. De antemão, já posso falar que eu aprendi bastante coisa, tá? Obrigada por bom. Isso. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para a Rosângela? Enquanto o pessoal está pensando aí, Rosângela, eu posso adiantar minhas perguntas? Com certeza. Eu tenho umas perguntas assim, um pouco mais práticas, eu acho que você pode ter até mencionado ao longo da sua apresentação, e provavelmente você deixou bem claro, mas eu acho que eu deixei passar. A escolha do R e do limiar crítico para falha, isso é sempre pré-estabelecido, é fácil de obter? Não, em geral, o limiar crítico, quem estabelece são os engenheiros, porque eles é que sabem o que vem a ser uma degradação que leva a perigo, né? Então, eu não sou apta a estabelecer esse limiar de degradação nunca. Então, imagina que você está lá testando peça de avião. Eu não tenho a menor ideia do que significa uma trinca, porque tem várias coisas que eles modelam assim, pegando a trinca de uma peça. Então, o meu conhecimento de engenharia e de engenharia mecânica e de engenharia de materiais é nula. Então, eu não sei o que é um risco, tá? Por exemplo, o trabalho que a Marta trouxe, com que eu trabalhei com a Marta, era a degradação das rodas dos trens do metrô aqui de BH. Eu não sei o que é uma degradação no nível crítico para eu poder falar, não, tem que parar o trem, tem que trocar a roda. Então, isso é realmente pré-estabelecido por um engenheiro. Tá certo? Isso. Agora, outra coisa, quem que é o R? O R é aquele expoente que controla, que influencia a taxa de degradação. Bom, aquele R ali é só porque eu posso colocar que eu posso ter uma função quadrática daquele beta ali, né? Então, a gente deixou ele num contexto geral, porque às vezes tem pessoas que modelam esse caminho de degradação, assumindo não uma estrutura linear, né, para ele, mas assumindo uma outra estrutura em que você coloca, eventualmente, uma dependência de ordem quadrática ou cúbica em relação ao beta, tá? Nós aqui trabalhamos simplesmente com R, ou igual a 1, ou igual a menos 1. Tá? E em função da estrutura que a gente tinha para esses perfis aqui, que era o nosso banco de dados. Então, a gente tinha uma estrutura linear, esse dado é indecentemente bom nesse aspecto. Você tem uma estrutura quase perfeitamente linear. Só quando você olha com um olhinho de águia, é que você vê aqui que tem 1 ou 2 caminhos de degradação aqui que eles escapam um pouquinho. Mas não é aquela coisa que você fala assim, não, está muito longe da linearidade para eu não poder acomodar com uma situação de linearidade. Tá? Certo. Ok. Eu tenho mais algumas perguntinhas. Alguém quer fazer pergunta, pessoal? Que aí a gente vai revezando, troca um pouquinho, cada hora um faz uma pergunta. Bom, apareceu uma pergunta aqui, mas chat. Ela sumiu da minha... Deixa eu ver aqui. Onde que é o chat disso aqui? Tá. Deixa eu ver. Lá em cima, no canto superior direito, tem um bonequinho com um número de pessoas e do lado tem uma nuvenzinha. Legal. Obrigada. Aí é a pergunta do Marcos. Não sei se entendi corretamente, mas nos resultados da aplicação, o FMN não induziu biomodalidade no tempo até a falha. Há alguma intuição sobre o modelo? Não, na realidade, Marcos, deixa eu voltar aqui, lá na aplicação, não é? Que é seu foco. Na aplicação, está falando.
Deixa eu ver aqui. Na realidade, quem não induziu a bimodalidade foi uma mistura finita de duas normais, no modelo assumido por esses caras aqui, ó. Foi dentro dessa estrutura... Ai, perdão. Qualquer respiro, ele muda de lugar. Nossa, onde que foi parar? Aqui. Olha aqui, Marcos. Esses autores aqui, o que eles fizeram, eles assumiram uma estrutura extrema... eles modelam mistura de normais, prefixam o número de componentes, e eles estão, para modelar a média e a variância da normal, o que eles assumiram foi... Eles não assumiram conjugação entre elas, tá? Eles não assumiram... eles assumiram distribuições razoavelmente vagas para o Mi e para o Sigma, tá certo? E o que a gente viu, né? O que a gente fez de diferente, né? Na hora da gente modelar o comportamento da mistura finita, da nossa mistura finita, nós centramos a distribuição do Mi, a gente centrou ela numa distribuição onde a média era a média, né, das estimativas por mínimos quadrados dos betas que nós fizemos. Então, quando a gente adotou essa estrutura diferente, a gente, que é o FM3 que você falou lá, a gente vê que, olha aqui, é o FM2, que é essa em cor de rosa aqui, você vê que você tem uma bimodalidade para o tempo até a falha, né? Agora, quando a gente assumiu aquela mistura de duas normais, né? Então, a diferença entre esses dois modelos, o vermelho e o cor de rosa, é que a maneira como nós pré-especificamos as priores dos hiperparâmetros da mistura. E aí você vê que quando a gente assumiu uma normal centrada em zero para o Mi, a gente vê que você tem uma distribuição que tem uma curtose grande, mas ela não sugere a bimodalidade. Esse é o trabalho original que foi publicado em 2015, tá? Então, eu não sei o que leva a esse tipo de coisa, mas eu tenho a impressão que a minha experiência com essas misturas finitas é que, assim, não é qualquer coisa que a gente pode colocar como distribuição a priori para os hiperparâmetros das densidades que estão envolvidas na mistura, né? Tem várias coisas que eu não sei se eles levaram em conta no trabalho dele, que é, por exemplo, você tem que ter um certo tipo de ordenação nos componentes da mistura, para você não ter aquela questão de identificabilidade, né, por causa a questão de rótulo, de identificabilidade por causa de troca de rótulo. Eu não sei o que eles fizeram lá. Aparentemente, eles não levam em conta isso. Então, isso poderia ser uma possível explicação para isso. Mas eu não fui a fundo no estudo da teoria do modelo deles para isso, não. Mas, certamente, a centralidade em zero pode ter pesado um pouquinho, né? Ele usou uma priori bastante vaga para aqueles componentes da mistura, pode ter sido isso. Mas são só especulações. Eu não tenho nenhuma demonstração formal das coisas que eu falei para você, tá? Ficou claro? Acho que sim. Inclusive, ele concordou contigo no chat, botou, provavelmente não está identificando bem as componentes por causa das priores vagas. Exatamente. E ficou sim, obrigada. Ótimo, legal, então. Que bom que falamos a mesma língua, senão eu ia querer discutir com você para aprender mais. Pessoal, mais alguma pergunta aí para a Rosângela? Olha, Ei, Fernando, tudo bom? Como é que você está? Estou bem. Mais ou menos, né? Como chefe está complicado agora nessa pandemia. Né? Eu ouvi dizer que a vida de todos nós está muito complicada nessa pandemia. Não é? Mas... Bom, eu fiquei curioso, essa distribuição que você está modelando, né, a distribuição de Y condicional aos beta-I, aos outros parâmetros, você está dizendo que é normal. Uhum. Essa hipótese tem alguma justificativa por causa do problema que você está tratando? Não. Na realidade, o que a gente está modelando,
o que leva a gente a assumir que esses Y são normais foi a suposição que nós fizemos para os erros, né? Porque a gente assume que ela está centrada no caminho real de degradação e a gente está assumindo uma pequena flutuação em torno desses erros, então, em torno desses caminhos. Nós assumimos uma normal por uma razão mais ou menos simples, né? Que não tinha nenhuma discrepância, assim, nenhuma outlier nas medidas de degradação nos nossos caminhos. Você vê que eles são caminhos extremamente bem comportados. Então, você não vê nada de muito atípico nisso. Então, por isso que a gente não especulou trabalhar com uma situação um pouco mais geral, com um modelo mais geral, em que você coloca uma estrutura de cauda mais pesada, né, para esse erro, né? Mas que, em geral, a gente um pouco colou a ideia do Ramada, né? E a gente nosso objetivo aqui era muito investigar o efeito da modelagem da taxa de degradação, porque é ela que apita de forma substancial na estimativa do tempo até a falha. A estimativa do tempo até a falha, que é o interesse principal desse trabalho, é como a gente modela a distribuição da taxa de degradação do beta-I. Então, o nosso foco foi nisso. E nesse banco de dados específico, a gente não tinha muita razão para discordar da normalidade do erro. Então, o trabalho lá do Lu e do Miker, que trabalhou com isso, usou normalidade, o Ramada também. Então, nós simplesmente colamos a ideia deles nesse sentido. Mas sempre cabe fazer uma análise de resíduo nessas coisas, né? Eu acho que isso é fundamental. Agora, uma coisa que eu tenho que falar para vocês que eu não falei ali, que eu não estou ainda satisfeita, nem eu, nem Cristiano, nem Rivert. Toda vez que nós falamos sobre esse assunto, a gente entra num debate, né? As medidas de comparação de modelo que a gente tem, que envolve esse tipo de problema, para esse tipo de modelo, elas não são muito razoáveis, né? Então, às vezes, você consegue boas medidas que fazem uma perfeita identificação do modelo, quando eu estou trabalhando só com modelo de degradação, esquecendo do tempo. Aí, às vezes, você tem que considerar o ajuste do modelo considerando o tempo e não a degradação. Então, não tem uma medida que a gente fala assim, essa medida é ótima. Então, é uma coisa que eu acho que a gente está precisando estudar um pouquinho mais, uma maneira eficiente de fazer comparação de modelos nesses casos. O Cristiano já até tem alguma coisa que ele está desenvolvendo com um aluno dele, e eu espero que ele tenha resultados promissores aí, porque o que a gente tem não é muito convincente, né? Que poderia, eventualmente, dar uma resposta mais técnica para a sua pergunta, viu, Fernando? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho só mais duas para fechar, tá, Rosângela? Para não tomar mais o seu tempo. Uma era exatamente com relação aos critérios de comparação de modelos, você apresentou ali o D e C, né? E aí todos apresentam sinal negativo. Aí eu fiquei me perguntando se aí nesse modelo vocês têm aquele problema de número de parâmetros efetivos dando negativo, se tem alguma... E se isso é um problema como tal? Bom, eu não sei te responder essa pergunta. Porque nossa, eu nem olhei essa parte técnica dos critérios de comparação de modelo, isso já tem um tempo que eu pensei nisso, realmente não sei. Na verdade, assim, a minha pergunta era mais nesse sentido, se teria alguma medida alternativa, porque eu sei que no contexto de misturas tem uma versão do DIC, tem um artigo de 2006 que tem um DIC específico para mistura, não sei se vocês estão usando esse. Exatamente ele. É um trabalho do C, São Inglesiano Análise de 2006. Eles fazem 9 diferentes implementações do DIC, né? Então, eles têm para tratamentos com efeitos aleatórios, para mistura, o Cristiano, ele estudou esse modelo, esse artigo, ele fez alguma implementação do que está lá, mas, na realidade, ele teve que fazer algumas modificações. E aí eu não lembro os detalhes de todas elas, porque ele fez tanto a comparação usando a parte de degradação, quanto a informação sobre o tempo de vida, o tempo de falha, né? Então, mas eu não tenho de cor todos esses detalhes. Sim, era mais uma curiosidade, talvez
pequena contribuiçãozinha. Não, é ótimo. E eu estou falando desse modelo porque eu acho que é um caminho para a gente andar, né? Claro. Não, os resultados são bem interessantes também. E só para fechar, na verdade, assim, as minhas perguntas, ficou uma dúvida minha na teoria como tal. No slide 17, que é quando você mostra o modelo hierárquico, não sei se você puder mostrar aí. Você está vendo o meu slide ainda? Estou vendo. Slide 17, não, eu acho que é um pouquinho mais para frente. Não, mais para trás, desculpa. Esse aí pode ser. Você bota o modelo hierárquico e bota a mistura embaixo. Volta um pouquinho. Espera aí. Tem esse do normal, que é o mais completo. Esse, Uhum. Eu não entendi bem porque você usa o processo de Dirichlet, eu não sou expert, então posso estar fazendo uma pergunta boba. E aí embaixo você coloca, né, que esse seria a representação hierárquica, mas você está tendo, na verdade, induzindo uma distribuição a priori, que é uma mistura, acho que pode ser finita, né, ou não, de distribuições normais, nesse caso. Eu não entendi essa relação do anterior com esse F de beta marginal. Então, é que se a gente considera essa representação aqui, né, essa mistura, coloca uma normal, coloca um processo de Dirichlet para medida de Gs, e essa G é um processo de Dirichlet, quando a gente marginaliza, a gente consegue provar que o que esse processo de Dirichlet para o θi está induzindo nos betas, é que esses betas são uma mistura infinita de distribuições normais. Ah, tá, entendi. Onde os pesos aqui, qual a vantagem? Faltou uma coisa ótima do processo de Dirichlet para falar. Uma coisa ótima do processo de Dirichlet com respeito à mistura finita é que o processo de Dirichlet dá uma cara para esses pesos. Então, se você olhar aqui naquela representação estocástica via urna de Fourier, aqui está fornecido para você a cara dos pesos da mistura do processo de Dirichlet. Então, você consegue, se comparado ao modelo de mistura finita, que foi uma pergunta que eu me fiz a vida inteira, né? E por que então, gente, se eu trunco o processo de Dirichlet e estou considerando ali um número finito de componentes da minha mistura para poder fazer a implementação computacional, não valeria mais a pena já trabalhar com mistura finita? Aí uma das respostas que eu achei que me deu uma certa paz de espírito foi falar assim, calma lá, né, colega? Olha só, o bom disso é que você tem parcimônia no modelo, porque os seus pesos, eles ficam todos em função do nosso parâmetro de precisão do processo de Dirichlet. E isso é uma grande vantagem se você pensar que você vai ter que modelar o comportamento dos Ws ou prefixá-los quando você está fazendo uma modelagem para a mistura finita. Entendi. Tá certo? Perfeito. Ficou bom? Ficou excelente. Muito bom. Olha, nenhuma pergunta envolvendo estatística bayesiana não paramétrica ela é da gente sentir vergonha, porque eu vou te contar, o negócio é difícil, eu não sei nada desse trem, eu aprendo cada dia um pouquinho sobre ele. Mas o dia que eu achei essa resposta para a parcimônia do modelo, eu falei assim, aleluia, vou dormir em paz. Legal. E obrigada por compartilhar com a gente também. Nossa, muito bom, Rosângela. Você é super didática também na sua apresentação, nas suas respostas. Muito obrigada, mais uma vez, por participar do nosso ciclo de palestras. Pessoal, entendo que não temos mais perguntas aí para a Rosângela, né? Então, obrigada. Eu só queria confirmar uma coisa com você. Esses pesos, então, são de alguma forma, eles otimizam alguma variância de alguma forma aí? Automaticamente, eles já estão calibrado de forma que você tenha o melhor... Na hora que eu especifico a distribuição a priori para o parâmetro de precisão, eu estou confessando ali, né, mais ou menos, o número esperado de componentes na mistura que eu quero. Né? Porque se esse gama vai para infinito, eu estou confessando que eu quero muitos. Eu acho que tem muitos componentes na mistura, ou muitos clusters. Tá certo? Então, quando a gente pré-especifica a priori desse gama, a gente já está levando um pouco da informação a priori sobre o número esperado de componentes na mistura. E isso vai pesar no peso de cada componente da mistura.
É isso que vai acontecer. Ele vai ajustar esse peso de tal forma em que você sua expectativa, né, na priori. Tá? Olha só que interessante essa abordagem. Pelo menos estou rodando na direção errada. Olha só, se a gente escolhe um gama muito grande, Fernando, o que eu estou dizendo? Que eu estou dando uma probabilidade alta para o componente ser diferente dos outros. Se eu coloco um gama abaixo, eu estou dando um peso maior para o componente ser igual a um que já existia. Então, essa estrutura vale muito, muito, muito a pena, né? Em termos de modelagem. Tá? Foi assim, é o segundo trabalho que eu faço com o processo de Gentilê, eu achei bem, bem compensador. É uma coisa bem promissora, tá? Com certeza. Vou repensar agora os meus trabalhos que possam envolver modelos de mistura. Pois é, vale a pena a gente namorar. Aí o trabalho da Silvia, se você trabalha com modelo de mistura, aquele trabalho da Silvia, ela está trabalhando com estimação de densidade, então ela faz uma discussão fantástica sobre esse modelo. Tem muita dica boa lá. Muita Legal. Boa, muito bom mesmo. Legal. Pode falar. Não, é que se não tiver mais nenhuma pergunta, eu quero simplesmente agradecer a Kelly, ao departamento da UFRJ, Departamento de Estatística, pela grande oportunidade, uma grande honra falar para vocês, gosto demais desse departamento aí, né? De tudo que vocês fazem, eu tenho muitas das coisas que me inspirou na vida foi as coisas que eu vi sendo desenvolvidas aí no departamento de vocês, então acho isso muito legal. Eu também queria desejar a todo mundo um Feliz Natal e um 2021 espetacular, gente. Eu espero que o ano que vem vocês possam abraçar demais, entendeu? Não virtualmente as pessoas, que a gente tenha um ano muito melhor, né? A gente aprendeu muito esse ano, mas que o ano que vem a gente possa voltar um pouquinho mais da normalidade, ver um bom filme no cinema, né? Pegar aquela fila e ficar reclamando da fila do restaurante, essas coisas, assim, não é? Não é, Fernando? Isso faz parte. Ninguém vai reclamar mais, né? Nunca mais eu vou reclamar de fila no cinema ou de fila em restaurante. Tá bem? Muitíssimo obrigada. Falou perfeito, muito bem. Muito obrigada, Rosângela, mais uma vez. Adorei. Fiquei muito contente em compartilhar esse tempo com vocês também. Então, pessoal, obrigada a todos pela presença. Espero que possamos repetir de forma presencial. Algum dia. Até mais. Um beijo. Muito obrigada. Tchau.